Olá, bom dia a todos. Essa é uma gravação que estarei também compartilhando no meu canal do YouTube. Peço a você que se inscreva lá no meu canal para estarmos juntos combatendo esse combate contra todos os ataques heréticos do sistema religioso evangélico, ok? Então, os tempos estão passando muito rápido para as pessoas, para nós, né? A idade está chegando, como diz a Escritura, uma geração vai, a geração vem e a terra permanece para sempre. Mas o que eu fico muito admirado é as pessoas não se permitirem mudar a mente. E os nossos irmãos do sistema religioso nos chamam de desigrejados e cegos espirituais, por não fazermos mais parte da instituição com CNPJ, por não dependermos mais das mãos dos lobos, das mãos dos homens gananciosos que negociam com o Evangelho, negociam com a palavra. Mas eu quero falar aqui a respeito de o que realmente é uma cegueira espiritual. Olha só, abençoado. A cegueira espiritual é quando um homem te faz acreditar que a palavra de Deus na boca do profeta Malaquias era para você. Era para os cristãos aqui no Brasil e em outras nações aí afora. Nós nos disponibilizamos a ler a palavra na dependência do Espírito, com os olhos iluminados, para trazermos uma explicação, não uma explicação própria, uma explicação que inventamos, que criamos, não, mas trazermos o que eles não fazem. Cegueira espiritual é você acreditar que Deus, em Malaquias 3, está chamando você de ladrão. Isso sim é cegueira espiritual. Nós vamos fazer aqui, eu não quero me demorar aqui muito aqui nessa live, e vamos fazer aqui uma leitura rápida. Você que não vai entrar aí ao vivo para visualizar aí o vídeo, veja depois, vai estar disponível aí no Facebook, e tire as suas conclusões, tá certo? Tire as suas conclusões. Para começo de história, a Bíblia, ela é um livro de regras para os judeus, lá do tempo de Moisés. E para nós é um livro histórico que conta a história de todo esse povo, conta a história da ação do braço de Deus sobre este povo, e também nos mostra o cumprimento de profecias escritas nesse próprio livro. A cegueira espiritual é quando você não para observar isso e deixa com que homens gananciosos assumam o controle da sua mente, assumam o controle do seu direito de pensar. Você tem direito, sim, abençoado, de pensar. Os senhores feudais já diziam lá no passado, né, que eles não poderiam permitir que os escravos começassem a pensar. Os escravos começando a pensar, eles iriam contra as ordens dos seus senhores. Então, abençoado, o Criador de algo, ele dá o direito de você escolher. Você é livre. Então nós vamos fazer a leitura e entendermos
o público-alvo a quem foi dirigido essa palavra. Olha só, Israel, quando tomou posse da terra, a terra foi dividida entre 11 tribos. Terras foram divididas para que eles plantassem, para que eles vivessem ali, para que eles tirassem do fruto da terra. E uma das tribos, dessas 12 tribos, chamada tribo de Levi, foi separada para especificamente cuidar do tabernáculo, receber ali o fruto da terra que as 11 tribos colhiam, a tribo de Levi. E para entendermos isso, para que o entendimento dos abençoados sejam aguçados nessa verdade, é necessário fazer a leitura e explicar. Porque pensar eles não querem pensar. Eles não querem sair da escravidão religiosa, não querem se esforçarem para ler, para fazer uma leitura, mas ficam agredindo aí nas redes sociais, chamando de desigrejado, de cego espiritual. Mas isso não é cegueira espiritual. Como eu já falei há poucos instantes, cegueira espiritual é você pensar que Deus estava falando com você lá na boca de Malaquias. Isso é cegueira espiritual. A fala teológica do lobo, chamado erroneamente de pastor, te fez caminhar a passos largos para um abismo, o abismo da falta de entendimento. O próprio Jesus, lá nos tempos de sua carne, lá ele disse que se um cego guia outro cego, ambos cairão em uma vala. Antes descerão o abismo da cegueira espiritual, da falta de entendimento. E graças a Deus, o Espírito da verdade, ele clareou a nossa mente, iluminou os nossos olhos acerca da leitura deste livro. Assim, veja bem, olha só aqui o que diz o livro de Neemias, território da lei. Território da lei, abençoado. O livro de Neemias, no capítulo 10, no versículo 36, para você entender que a cegueira espiritual está em quem pensa que esta palavra é para eles nos dias de hoje. Nós somos ofendidos, perseguidos, rejeitados por causa dessa verdade, certo? Por causa dessa verdade. Olha só aqui. Como está escrito no livro da lei, Neemias capítulo 10, versículo 36, território da lei mosaica. Como está escrito na lei, traremos os primogênitos dos nossos filhos, do nosso gado, das nossas manadas e dos nossos trabalhos ao templo do nosso Deus. Aonde era esse templo? O templo da lei, templo de Salomão. Vamos lá. Aos sacerdotes que ali ministram. Aonde os sacerdotes ministravam? Neste templo da lei, o templo de Salomão, que caiu no ano 70. Vamos lá? Versículo 37. Além disso, traremos aos depósitos do templo do nosso Deus, aos sacerdotes, as primícias da nossa massa, as nossas ofertas alçadas e o fruto de todas as nossas árvores, do nosso vinho e do nosso azeite. Traremos o dízimo da nossa terra a quem? Aos levitas, a tribo que estava
responsável pelo trabalho do templo, para receberem os dízimos, para cuidar dos sacrifícios e outras coisas mais lá da lei, tá certo? Traremos o dízimo da nossa terra aos levitas, pois são eles que recebem os dízimos em todas as cidades onde trabalhamos. Está vendo aqui? Deixa eu fazer aqui trazer aqui um entendimento, uma explicação aqui para os abençoados. Os abençoados que estão em graça já entendem isso. Mas os que vão passar aqui para visualizar esse vídeo, que ainda não tem esse entendimento, olha só. Traremos o dízimo da nossa terra. Eles levavam o dízimo da terra, a qual eles plantavam. Não existem mais aquelas tribos, como também não existe mais a tribo de Levi para receber do fruto da terra. Pois tudo isso fazia parte daquele pacto, daquela aliança que foi feita com a Israel antiga, a Israel histórica, ok? Então, não existe mais o templo, não existe mais o sacerdócio levítico, não existe mais aquelas tribos lá da promessa que foi cumprida já para eles. Então, isso aqui tudo ficou no passado, passou, acabou. E tudo isso, toda essa lei, toda essa obrigatoriedade da lei era para aquele povo, para aquele tempo, para aquele tabernáculo, ou seja, o tabernáculo terrestre. Deixa eu fazer aqui também a leitura em Malaquias, porque estamos falando também de cegueira espiritual, quando eles dizem que nós somos os cegos espirituais e somos também desigrejados, palavras que não existem na Bíblia. Quando eles dizem que nós somos cegos espirituais, aí o Espírito Santo nos dá a oportunidade de mostrarmos para eles, sem ofensa, sem brigas, sem citar nomes. O Espírito Santo nos dá a oportunidade de mostrarmos para eles aonde está realmente a cegueira. Porque em toda a rede social, muitos abençoados pregam, trazem essa mensagem explicada, fazem a leitura. Aí eu pergunto, e onde é que está realmente a cegueira espiritual? São pessoas que dizem, mas está na Bíblia. Eu prefiro acreditar na Bíblia. Mas quando chega uma verdade bíblica para eles simplesmente rejeitam. Eles querem aceitar a explicação pastoral, a explicação do lobo, do cão guloso deles, que explica de maneira errada, cegando eles cada vez mais. Cada dia que passa, eles vão ficando mais cegos. Entendeu? Então, Malaquias 1, no verso 1, a palavra de correção, de repreensão, uma palavra de juízo de Deus na boca de Malaquias está claro, está mais claro do que 375 fluorescentes. É assim? Então, o que acontece? Ele diz aqui, um oráculo, a palavra do Senhor a Israel por intermédio de Malaquias. São versículos que os ministros da nova aliança aí na rede social anunciam incessantemente. Mas as pessoas preferem permanecer nessa cegueira, certo? No versículo 6 do capítulo 1, olha aqui a continuação da palavra na boca do profeta, direcionada ao sacerdote. Sacerdote da lei de Moisés, que não existe mais. Certo? Olha só.
O filho honrará o pai. Malaquias 1,6. O filho honrará o pai, o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou senhor, onde está o respeito para comigo? É uma pergunta. Aí ele vai dizer: diz o Senhor dos Exércitos a vós, ó sacerdote. Tá vendo aí? Olha só aqui o capítulo 2, olha só. Passe a enxergar espiritualmente, leia com os olhos iluminados e não fique com falácia dizendo que nós somos cegos espirituais e desigrejados, abençoado. É a Bíblia que você diz que tanto respeita, a Bíblia que você diz que tanto vive, a Bíblia que está ali debaixo do seu braço todo dia, que você leva lá para a sua reunião, todos os dias de reunião você leva, mas você não permite com que o Espírito ilumine o seu entendimento através dessas ministrações que os ministros da nova aliança têm anunciado. Olha só aqui o capítulo 2, eu quero ser breve aqui nessa live, não quero me demorar muito. Agora, ó sacerdote, este mandamento é para vocês. Se não o ouvides e não o propuserdes no vosso coração, da honra ao meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. A maldição, para quem era a maldição? A maldição da lei, a maldição da desobediência a esta regra, a esta obrigatoriedade da lei aqui. Quem não cumprisse, quem violasse, quem transgredisse esta lei, a maldição da mesma caía sobre quem? Caía sobre o transgressor. E quem era que estava sendo transgressor dessa lei aqui? O próprio sacerdote que foi escolhido para ensinar o povo a obedecer a mesma. E como eles estavam em corrupção, estavam em desobediência, eles estavam transgredindo esta lei. Transgredindo esta lei, desonrando ao Senhor, na época desta lei, desonrando ao Senhor, desonrando nos sacrifícios, roubando, pegando para si os melhores sacrifícios, os melhores animais e fazendo o sacrifício do manco, do aleijado, do pior. Então eles estavam sendo infiéis, desonrando ao Senhor aqui segundo a lei em todas essas coisas. E para completar, ainda estavam roubando o direito dos órfãos e das viúvas. Por isso que mais à frente Deus vai falar com eles. Falou, está no passado, falou com eles pela boca de Malaquias. Vós roubais a mim, nos dízimos e nas ofertas. Uma palavra direcionada ao sacerdote, aos sacerdotes violadores desta lei. Ele diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição contra vós. Contra vós quem? Com quem estava falando? Enviaria a maldição para os mesmos que foi enviada a lei para ser obedecida. A obediência a essa lei, a lei mosaica, gerava o benefício. As plantações, as colheitas, a paz, a tranquilidade ali, enquanto eles obedecessem a esta lei. Ao violarem esta lei, ao transgredirem esta lei, vinham pragas sobre as plantações, não tinha colheita. As pragas de gafanhoto, os lagartos, os gafanhotos vinham devorar suas plantações. Era o resultado por eles transgredirem a lei. Essa era a maldição. E Deus mais à frente vai dizer que dizendo para eles que jogaria fezes em seus rostos. Transgressores. Então, cegueira espiritual, abençoado, é você trazer toda essa palavra aqui para a sua vida. Se colocar debaixo de uma sombra amaldiçoadora que nem existe mais. Isso aqui é um texto histórico, ficou na história. A história aqui dos hebreus, dos sacerdotes desobedientes, é isso, abençoado.
Então, cegueira espiritual é você trazer isso aqui e dizer... hoje eu estava lá na igreja, né? E o pastor leu uma palavra abençoada. Que palavra foi, irmão? Malaquias. Deus falou comigo. O pastor abriu Malaquias. E Deus falou comigo. Isso, abençoado, é ser cego espiritual. Isso é ter a mente embotada. Isso é ter a mente obscurecida. Enquanto o Espírito Santo não clarear o seu entendimento, você vai viver debaixo dessa culpa aqui, debaixo dessa punição aqui, que foi para o povo lá no passado, para o sacerdote. Porque o sacerdote aqui, na lei de Moisés, a lei que não existe mais, ele foi escolhido por Deus para ensinar o povo a caminhar na justa exigência da lei. Mas eles não cumpriram nada disso. Certo? Então, abençoado, a cegueira espiritual está aí quando você quer trazer algo para a sua vida que não te pertence. É você se meter em questão alheia, é você se meter em conversa que não é com você. É como tem um grupo conversando entre si e você entra no meio da conversa sem ser chamado. Foi isso que aconteceu aqui. Era uma palavra de juízo na boca do profeta para Israel, especificamente para os sacerdotes que eram guias, segundo a lei, e estavam fazendo tudo errado. Aí você, abençoado, é levado pelo o lobo, né? Pelo cão guloso, porque essa sombra aqui, essa palavra aqui da lei, tem feito muitos pastores se enriquecerem. Muitos se enriqueceram aqui em nome dessa sombra aqui, dessa palavra antiga que não tem nada a ver com o povo aqui no Brasil. Então, abençoado, cegueira espiritual é isso. Mas vamos ver aqui o que aconteceu com esse sacerdócio? Vamos ver o que aconteceu com esse sacerdócio depois que o Messias, ele concluiu a obra redentora no madeiro. Vamos ver o que aconteceu com esse sacerdócio. Primeiro ele caiu em fraqueza. Primeiro ele caducou. E houve um período chamado lá o período de transição, aonde os apóstolos anunciaram lá o evangelho com o templo de Jerusalém ainda de pé. E houve muitos acontecimentos, muitas mortes. A religião que dominava, na época que era a religião judaica, promoveu a morte de Estevão, promoveu a morte de Pedro, de Tiago. Então, aconteceu isso lá no período de transição. Mas ao chegar o ano 70, se cumpriu a palavra de Yahushua. Ele disse que aquele tabernáculo iria ruir. Em Mateus 24, ele disse que aquele tabernáculo deixaria de existir. Ora, mas se o sacerdócio levítico ministrava naquele tabernáculo, o tabernáculo ruindo, o tabernáculo terrestre caindo, o que iria acontecer com o sacerdócio que ministrava naquele lugar? Como é que esses homens conseguem cegar o seu entendimento, abençoado? Se fazendo sacerdote sobre sua vida. Não existe sacerdote sobre sua vida, sobre minha vida. Não existe. Cristo, ele fez a mediação, ele mediou entre Deus e os homens, ali quando havia o conflito dos pactos, porque o templo ainda estava de pé. São palavras que você deve pesquisar, pessoal, para não ficar preso a essas falácias. E chegando o ano 70, cumpre-se a palavra de Yahushua. O templo de Jerusalém, ele é destruído. Os sacerdotes que restavam ali são mortos. Certo? Enquanto ele estava de pé ali, ainda estava presente ali as obrigatoriedades da lei mosaica. A aliança que estava em fraqueza
por causa da obra redentora, ainda estava ali presente, fisicamente. Ainda estava ali fazendo com que até mesmo os apóstolos da circuncisão fizessem coisas que não precisavam fazer mais. Como Paulo raspou a cabeça, fez o voto, como Pedro ia à hora nona, para fazer a oração da hora nona. Embora o objetivo do Espírito não era esse, o objetivo do Espírito era ele ir ao pátio anunciar a mensagem da nova vida, que era falar das obras já realizadas pelo Messias, certo? Então, chega ano 70 e aquele templo ele vai ruir. Foi 3 anos abençoado, de guerra, de assolação, de desentendimento, de fome. Foi 3 anos de tribulação, até chegar o dia do cumprimento da palavra a respeito do tabernáculo terrestre que caiu. Então, olha só aqui o que revela o Evangelho na boca do autor da carta aos Hebreus, que nós acreditamos que foi Paulo. Olha só, ele diz assim, olha: Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizado, as coisas boas no âmbito espiritual, a respeito da redenção, já tinha sido realizada. Não tinha mais homem para poder ficar entre o povo e Deus tentando realizar alguma coisa boa a respeito de Deus, porque ele era o sacerdote dos bens daquele tempo lá, diz o autor da carta aos Hebreus, de bens que já tinham sido realizados. As pessoas ficam atrás dos homens, em busca da mão dos homens para poder realizar algum bem a respeito de Deus. Não entenderam ainda a graça, não compreenderam ainda. Então o autor diz: Cristo, porém, tendo vindo como sumo sacerdote dos bens já realizados, por meio de um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, igual aquele que caiu, que foi destruído, isto é, não desta criação, e não por meio de sangue de bode e bezerro, mas pelo seu próprio sangue, que entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, havendo obtido uma eterna redenção. Eterna ou não eterna? Eterna. Tudo para aquele povo que estava debaixo daquele pacto, daquela aliança, daquele ministério chamado de ministério de condenação e morte. Mas ele fez, ele realizou isso. Olha só o que diz: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e fosse contado segundo a ordem de Arão? Pois mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança de lei. Olha só, Hebreus capítulo 7, versos 11. O autor aqui, falando aqui por meio de revelação. Então, abençoado, vamos ficar por aqui. E eu peço a você que não se deixe se levar por essas falácias. Alguém querer cegar o seu entendimento com essas falácias. E aos abençoados que vai visualizar esta gravação, os nossos irmãos abençoados lá do sistema, abra o coração para essa leitura.
E não se permita ser cegado no entendimento por esses lobos. Cegueira espiritual é isso, abençoado. Cegueira espiritual é você trazer uma palavra que não foi dita a você para a sua vida. É igual aquela palavra lá que Salomão falou, que aquele que se mete em questão alheia é como pegar um cão raivoso, né, pela orelha. Está lá em Provérbio, não tenho bem lembrança do capítulo, nem versículo, mas está lá em Provérbio. Se você pesquisar lá, você vai achar. Tá bom? Graça e paz. Até a próxima. Curte aí, comenta, compartilha. Vamos para cima. Tamo junto.